gente, claro que é muito gostoso ter um homem que abre a porta do carro, que puxa a cadeira para você, que ajuda você a vestir o casaco, que te dá flores, que cozinha para você, tudo isso é maravilhoso. Mas o que ocorre então, depois de longo tempo que você está casada com esse homem, vem o dia a dia, né? Você veio aí para esse casamento, para esse relacionamento com a sua mochila, né? Do Brasil e ele com a dele, começa as dificuldades. Nós brasileiras não vivemos somente a nossa vida, então assim, a maioria das brasileiras que eu conheço, e eu sou uma pessoa, eu vivo na Alemanha há 27 anos, mas eu não esqueço as minhas raízes, então eu não deixo de sentir as necessidades, por exemplo, que a minha mãe sente, que sejam elas emocionais, materiais, o que seja. Então para mim é muito importante, mesmo à distância, estar dando um apoio moral e, se for o caso, até material, a minha mãezinha. Aí você se casa com uma pessoa, um estrangeiro, tá? Um europeu, um americano, um inglês, o que seja. Será que essa pessoa vai casar com você e com as suas raízes vai ser aquela pessoa de coração aberto, de coração caloroso, disposto a dividir com você, talvez num momento de dor e de preocupação, no Brasil ou com alguém da sua família, esse problema, essa preocupação? Para mim isso é muito importante, ter uma pessoa assim do meu lado. Então eu sei que esses pontos encantadores dos homens alemães que eu vou passar para vocês hoje aqui, vai ser de muita validez. É muito típico, tá? Falando aqui de relacionamentos entre brasileiras e alemães, que os alemães se casem com brasileiros. Eu não vou generalizar que são todas as brasileiras que vieram para a Alemanha, que se casaram com alemães, que são mulheres de nível social mais baixo, ou seja, que não tenha condições financeiras muito boas. Mas sim, gente, isso não é segredo que muitos sim. Mesmo que você tenha feito uma faculdade no Brasil, tendo um emprego, muitas vezes as diferenças sociais são muito grandes. Então é natural, tá, que entre esses casais o homem tenha mais condições financeiras do que as mulheres. Não estou generalizando, existem outros casos também. Tá, e aí? Você tá aqui linda, curtindo a sua vida, talvez vive até uma vida de muita prosperidade, de repente acontece um imprevisto na vida de um familiar seu, da sua mãe, quem quer que seja. Você está mal preparado financeiramente. Será que esse homem vai te apoiar nesse momento? Eu posso afirmar com você. Se você é uma mulher inteligente, se você é uma mulher que se autovaloriza, uma mulher sensível a perceber com quem você está se relacionando e fez a escolha certa e conseguiu edificar esse homem, eu tenho certeza que um homem alemão jamais vai te negar uma ajuda para uma pessoa da família. Eu conheço vários casos aqui de homens alemães que casaram com mulheres brasileiras ou até outras mulheres de outras nacionalidades. Qualquer problema que tem na família, se prontificam a ajudar. Não só financeiramente, como também apoiando essas mulheres. Acontece um problema sério com um familiar seu no Brasil. Eles são aqueles típicos homens que sim, que cuidam da casa na sua ausência, você tendo filhos ou não, e te dão apoio para você seguir o seu caminho em direção às suas raízes, para dar suporte à sua família. Então isso eu acho extremamente encantador e muito importante, porque como eu já disse, você não casa somente com a pessoa, você casa com a mochila dela. A mochila carrega as raízes, a mentalidade, os hábitos de vida e também os familiares, porque é muito dos brasileiros apoiar a família, né? Você já viu aquela muvuca brasileira que todo mundo briga com todo mundo, mas na hora que um tem problema, todo mundo ajuda? Então isso é muito do brasileiro. Aqui na Alemanha eu diria que eles são muito mais individualistas, não tem tanto isso. Aqui é muito assim, cada um cuida de si, tá? Todo mundo teve a mesma educação, todo mundo teve a mesma oportunidade. São frios? Não. Saíram de casa cedo, um está em Nova York, o outro está em Munique, não sei aonde, mas no Brasil não é assim. Conheço muitas meninas casadas com alemães que já falaram desde o início. Só, olha, para me deixar a minha vida aqui, eu preciso que você me apoie, porque minha mãe vive da minha ajuda. Gente, nenhuma dessas pessoas que eu conheço essa história tiveram problema de os homens não se prontificar a ajudar. Eu não diria nem só alemães não, europeus em geral. Outras nacionalidades eu não quero falar, porque eu entendo mais o elemento europeu. Então isso é extremamente encantador, tá? E muito importante. Outra coisa que é encantador num homem alemão, quando ele vai assumir um compromisso com uma mulher que tem filho e ele se prontificou, ele decidiu a seguir a vida dele com essa mulher,
nunca vai excluir essa criança. A menos que você, uma mulher, desde o princípio, não, eu vou para a Alemanha, eu vou deixar meu filho ou minha filha com a minha mãe, ela vai cuidar isso aqui, não importa a idade da criança. Eu tô falando de crianças menores de 18 anos. Se você fez isso, né, habituou esse homem a viver com a ausência dessa criança, aí foi uma escolha sua. Não quer dizer que esse homem não vai se prontificar e dar uma assistência para essa criança. Conheço casos, sim, crianças pré-adolescentes não quiseram vir para a Alemanha, estão no Brasil com familiar, mas que esse homem mensalmente dá uma assistência, dá um suporte para essa criança ter uma vida digna no Brasil. E eu acho isso extremamente encantador, porque ele se casa comigo, mas ele sabe que eu trouxe comigo uma criança, que talvez tenha a possibilidade de ficar no Brasil. Ótimo, você tem que mais liberdade, tá? Não tem a criança aqui, mas ele não ignora esse fato. Isso é maravilhoso. Mas claro, tem muitas queridas que vão falar, que o meu não faz, que é isso e aquilo. Quem faz o homem e a mulher, eu afirmo. Eu tenho certeza que vai chegar muito comentário de pessoas aqui que vão confirmar o que eu tô falando para vocês. E isso é mais que encantador, isso é maravilhoso. Outra coisa que eu acho maravilhosa e super encantador nos alemães é que para muitas brasileiras é importante o matrimônio na igreja, né? Aquele casamento enorme no Brasil cheio de gente, né? Porque aqui é tudo muito pequeno, tá? Mesmo que você faça um festão na Alemanha não é um festão no Brasil. E eles respeitam isso, aceitam ter gosto. Toda brasileira que eu conheço que diz que para ela é muito importante fazer esse matrimônio na igreja no Brasil, eles vão fazer isso. E amam aquilo, entendeu? E isso eu acho super encantador, porque é a sua tradição. É importante para você. No meu caso, por exemplo, acho que foi depois de 7 anos de casada com meu marido no civil aqui na Alemanha, eu me casei no Brasil na igreja. Eu juro para vocês, eu só fiz esse casamento no Brasil para fazer gosto para minha mãe, porque o sonho dela era me ver casada na igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é a mãe Oxum, né, no catolicismo, né, que eu fui abraçada por Oxum naquele dia, foi uma festa maravilhosa, mas eu fiz isso para agradar minha mãe, somente por isso. E ele aceitou, respeitou, foram vários amigos dele nesse casamento e foi uma festa linda. Então é encantador fazer isso, sabe por quê? Porque ele ama você, ele respeita você com toda a sua bagagem brasileira, tá? Existem exceções? Sim, existe traste em todo mundo, existe embuste em todo mundo, mas cabe a você identificar isso cedo para não ter esses problemas. E eu juro para você, dificilmente você vai encontrar um alemão que não esteja disposto a tudo isso que eu estou te falando. Por quê? Porque são pessoas pragmáticas, inteligentes e decididas. Então, você tem um filho, ele sabe disso antes, então cabe ele decidir se quer ou não. Se decidiu, ele vai assumir isso. Você é brasileira, ele pode se casar com o alemão, mas ele escolheu você, então ele escolheu você com todas as suas raízes. E isso é maravilhoso, então são pessoas realmente encantadoras. Claro que tem certas coisas que pode ser no início um pouco difícil para eles entenderem, que é humano, né? Ele tem que se habituar com essa vida, com você e você com ele. Mas cabe a você edificar. Agora, se você é do tipo da mulher que chega aqui no exterior, tá? Esquece que o Brasil existe, esquece que a sua família existe, tá aqui só muito bem e não tá nem aí depois você vem lá na frente cobrar desse homem que ele não fez isso, que ele não fez aquilo, aí o problema é seu. Por isso que o vídeo passado eu falei, traga a sua cultura para dentro do seu relacionamento, pro seu casamento, para ele estar ciente disso. Eu conheço uma querida, né, que mora na Suíça, até com suíço. Ela tinha um puta do emprego no Brasil, tá? Uma mulher independente, tá? Fala inglês fluentemente. Conheceu o suíço e falou com ele, olha, é isso, isso e isso. Eu tenho meu emprego fixo, eu ajudo a minha mãe. Esse homem abraçou ela totalmente, juntamente com a mãe. Ele trata a mãe dela como uma rainha. Eu tenho certeza absoluta, a mãe dela está com uma vida maravilhosa no Brasil, porque ele entendeu que para ele casar com aquela mulher, ele tem que valorizar aquilo que é importante para ela, ou seja, dar assistência para a mãe, ou quem quer que seja. Isso é você que faz no início. Você pode falar abertamente com ele no início. É assim, assim, assim. Não vem dar uma de falsa modesta, não dá uma de riquinha rica, se não é. Expõe a realidade dos fatos da sua vida do Brasil para ele estar ciente disso. Eu tenho certeza, gente, se não for um alemão super próspero, super mille, não interessa. Se o homem ganha 2.000 euros por mês, ele tira todo mês do salário dele 150, que seja 200 euros para mandar para sua mãe, para sua família, para ajudar um filho seu no Brasil e ser generoso, porque obrigação ele não tem, mas ele decidiu fazer isso.
mas vocês têm que ensinar isso para eles. Por quê? Porque eles não estão acostumados. É um país de prosperidade, então dificilmente eles vão se deparar com esses problemas. Porém, eu conheço também homens alemães, tá? Conheço até um caso aqui muito especial, casou com uma alemã de classe financeira mais moderada, e esse homem desde o princípio banca a mãe dela até hoje, são todos alemães. Por quê? Porque ele entendeu, eu tenho condições, ela não. A mãe dela precisa da ajuda dela, eu não vou negar. Tem muito homem de bom coração aqui, não se hesite em acreditar no que eu estou falando com vocês, mas quem faz o homem é a mulher. Agora, se você chegar já começando fazendo joguinho, não, eu não quero que ele ache que eu sou interesseira, eu não quero que ele ache que eu estou aqui morrendo de fome, não é isso. Nesse caso dessa moça que casou com o suíço, por exemplo, gente, ela tinha um puta do emprego. Ela tá mais aqui certo, como ela deixa um super emprego para ir casar com um homem que ela quase não conhece e joga tudo pro alto, deixa a mãe dela lá, Deus dará, não existe isso. Uma brasileira não vai fazer isso. Uma brasileira de coração, ela não faz isso não. Então, assim, são homens encantadores. Ô, Vivian, se o homem faz aquele tipo de promessa, eles continuam sendo permanente a isso ou não? Olha, cada caso é um caso, né? No início todo mundo faz promessinhas e às vezes não cumpre com essas promessas, né? Mas um alemão, normalmente, se ele te prometeu, se prontificou a fazer isso, ele vai fazer. Mas se o relacionamento anda mal, se vocês estão só brigando, tá tudo não funcionando, claro que ele pode parar de fazer isso. Mas eu conheço casos também que eles não misturam as coisas, tá? Ele sabe que a mãe tá lá necessitada da ajuda, ele continua ajudando sim. Mas isso aí é outro assunto para outro vídeo. A gente atrai aquilo que a gente quer, aquilo que a gente emana para a vida da gente. Então, não deixe o país de vocês, não abandone a família de vocês, aqueles que necessitam de vocês por homem nenhum. Vivam a vida de vocês, sem apontar na cabeça de alguém que ele é obrigado a fazer isso ou aquilo, não. É com jeito, com delicadeza que você expõe a realidade da sua vida e ele vai aceitar. Sabe por quê? Porque o homem alemão, ele é encantador. Um beijo no seu coração, que Deus abençoe a sua vida como um todo e